Tem novidades do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Alejandro, centroavante que fez sucesso no Vitória na temporada passada, mas voltou ao Red Bull Bragantino e tem treinado à parte. Nas últimas horas, muita gente especulando que o Alejandro poderia voltar para o Vitória ou jogar no Bahia. A última informação que eu tenho é de que o Alejandro recebeu uma proposta muito ruim do Vitória e o Bahia nem chegou a formalizar interesse. Quem mais se aproximou de contratá-lo foi o CSKA da Rússia, que chegou a sugerir 6 milhões de dólares. Já Pablo Verratti, de contrato renovado no Vasco, não sairá do clube, mas antes disso, o nome dele foi sugerido ao Palmeiras. O Abel Ferreira estudou, analisou, avaliou e entendeu que o Verratti acrescentaria pouco na comparação com o Flaco Lopes. Para mim, um enorme equívoco. O Verratti é muito mais jogador. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony, que voltou a ser alvo do Atlético Mineiro e do Santos. A novela Rony parece não ter fim. Importante contar que o Galo fez uma sondagem ao longo da semana para dirigentes. O Galo fez uma sondagem durante a semana para os representantes do atleta. A ideia era entender as condições. Houve uma mudança importante em relação à primeira tentativa do Galo. O Atlético havia tentado contratar o Rony algumas semanas atrás, quando da transferência do Paulinho. Só que na oportunidade, o Palmeiras queria 12 milhões de dólares para negociar o Rony. Agora, a pedida do Palmeiras é de 6 milhões de dólares, ficou bem mais acessível. A dificuldade tem sido em fechar com o Rony, que ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras e está exigindo 1 milhão e 500 mil. O Atlético não fez proposta oficial, quis entender as condições e vai estudar alternativas para eventualmente fazer essa proposta. O Santos é outro que voltou a negociar com o Rony, especialmente depois do desacerto com Rollheiser, só que também o Santos tem esbarrado nessa pedida de 1,5 milhão de reais. Hora de repercutir a possibilidade de Wesley, ex-atacante do Palmeiras e que hoje defende o Internacional, se mudar para o América do México. Negociação que interessa a vários times, entre eles, por exemplo, vascaínos e palmeirenses. Mas, bora nos ater à notícia, o André Hernan contou que o América do México ofereceu 9 milhões de dólares ou 52 milhões de reais pela aquisição do atleta. Importante lembrar que o Inter tem 50% dos direitos econômicos, os outros 50% pertencem ao Palmeiras. O Cruzeiro também tem interesse nessa história, até porque a Raposa vendeu o Wesley para o Internacional por 10 milhões e 700 mil reais, mas ainda tem 8 milhões de reais a receber. O Internacional atrasou uma série de parcelas. O interesse do América do México no atleta tem a ver com o auxiliar técnico do André Jardine, que trabalhou com o Wesley nos tempos de Verdão. E aí, só para completar toda essa salada, o vascaíno também está de olho nessa história, até porque o Brian Rodrigues, atacante que atua no América, seria liberado pelo clube mexicano se essa tratativa com Wesley avançasse. Mas não é o que parece que vai acontecer. Conversei com uma pessoa colorada, a pessoa afirmou, abre aspas, não está nos nossos planos vender o jogador, a menos que apareça algo absurdo, fecha aspas, não é o caso. O Internacional já havia tido em dezembro do ano passado uma oferta do Krasnodar da Rússia por 10 milhões de euros e não houve acordo. Só para completar, é importante contar que a negociação com o Krasnodar também não aconteceu porque o clube russo gostaria de, em vez de pagar toda essa quantia de 10 milhões de euros, abater 1,5 milhão de euros que o Internacional deve ainda por conta da compra do Anderson, Internacional que está devendo para Deus e o mundo. Isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Vamos falar da reforma de São Januário. Reforma essa que teve mais um capítulo importante. Um encontro da prefeitura, de representantes da prefeitura com os do Vasco da Gama. Vamos falar da preparação do time para o jogo com Sampaio Corrêa. Tem que vencer, não tem outra conversa. Rendimento muito abaixo, alguns jogadores questionados. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Vamos começar falando sobre o time, porque Coutinho é dúvida para esse jogo. Ele é dúvida. Vai ser reexaminado hoje e provavelmente vai ficar de fora. Aliás, se a gente fizer um comparativo com outros atletas que têm jogado e que vieram de situações semelhantes à do Coutinho, ele não tem jogado. Lucas Moura tem jogado em altíssimo nível, Oscar voltou e está jogando já em alto nível. O Neymar, depois de 1 ano e blau, cirurgia grave de joelho, já voltou jogando. Coutinho não consegue ter sequência, gente. Alguém do departamento médico do Vasco precisa explicar o que acontece com o Coutinho. Eu já vi o presidente Pedrinho falar, e não foi uma nem duas, foram várias vezes,
porque ele treina, se cobra muito, mas o que acontece? O corpo está pagando o preço da profissão. Para alguns chega antes, para outros bem depois. E o Paê? Me aponte um clássico que o Paê decidiu. Um jogo grande. É pouco, né? Eu falei no vídeo ontem, mas repito. Decepcionante. E olha, eu falo isso com o coração triste, porque queria hoje estar falando com você, torcedor. Paê e Coutinho, os 2 melhores meias do Brasil, jogando pra caramba, decidindo os jogos, Verratti enchendo a sacola de gols. Mas não. Os 2 não entregam, os 2 ganham salários altíssimos. E hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, não valem a renovação de contrato. São muito caros. 3.200.000 reais mensais para entregar só isso. Lampejos. Não dá. E principalmente se nós compararmos a outros atletas de alto nível que deles se espera e eles estão entregando. Hulk, Oscar, Lucas Moura. Peguei exemplo de jogadores que vieram de fora do país também. Posso pegar outros. Peguei só 3. Paulinho. Enfim, é para pensar. Bom, reforma de São Januário. Azevedo, quando é que vai ser essa reforma? O Pedrinho disse que era em dezembro, que ia começar, as obras não começam, estão atrasadas, o potencial construtivo não foi vendido, que vergonha, essa diretoria de tudo isso eu já li nos grupos e tal. E as pessoas acham que é tudo muito simples, né? E eu até acho engraçado, em alguns grupos eu conheço alguns que estão criticando e tal, que não conseguem administrar a própria empresa. Mas enfim, isso é um detalhe. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é algo complexo, muito complexo, mas que o Vasco sai na frente com o potencial construtivo. O que é o potencial construtivo para você poder entender, torcedor? É um terreno que a prefeitura cede em troca do valor do terreno do Vasco da Gama. Quanto é que vale São Januário? Foi avaliado em 500 milhões de reais. Então a prefeitura destina um terreno em uma área da cidade de mesmo valor para que o Vasco tenha um potencial de construção vendido para algumas empresas, para 1, 2, 3, quantas o Vasco quiser fazer. O Vasco tinha tudo alinhado com uma empresa para comprar todo o potencial, por isso o Pedrinho estipulou, ou colocou que a data seria dezembro para início das obras. Essa empresa roeu a corda. O Vasco foi ao mercado e agora está dividindo o processo. Uma empresa já está bem adiantada, já está quase finalizando o processo, e outras 2 estão em fase de negociação. Só que, paralelamente a isso, o Vasco precisava fazer reuniões, e agora com mais rotina, sistemáticas, com a Prefeitura do Rio. E começou a fazer. Ontem, representantes do Vasco e representantes da Prefeitura se reuniram. O Vasco, através do segundo vice-presidente Renato Brito, as imagens que são lindíssimas, né, do Sérgio Dias, que é o engenheiro responsável, Sérgio Dias, Fernando Costa, que é o arquiteto desse projeto também. Enfim, então o bate-papo foi muito proveitoso. Novos encontros já estão agendados, ainda no mês de fevereiro, para março. 2 encontros vão acontecer para dar sequência, porque agora vai ser uma rotina esses encontros para apresentar detalhes do projeto que podem ser mudados ainda. Inicialmente, o Vasco trabalhava com uma capacidade de 48 mil, mas pode estender para 57 mil. Vai ficar lindíssimo São Januário, um pouco atrasado em relação ao que se imaginava no início da obra, mas vai acontecer. Para desespero de alguns vascaínos. E eu não consigo entender isso, cara. Como as pessoas comemoram quando alguma coisa dá errado. Porra, dá vontade de mandar longe. O cara torce para dar errado. Para falar, pelo simples prazer, eu avisei. É impressionante, cara. É impressionante. E cada um que fala e que eu vejo com interesses bem diferentes. Enfim. Vamos lá, torcedor, vamos juntos. Torcedor vascaíno, o Abel Ferreira, né, do Palmeiras, recusou o Verratti, né? Segundo o Jorge Nicola aí, o Palmeiras chegou a oferecer, né, o jogador aí para o técnico avaliar, para ver se seria a boa opção para reforçar a equipe palmeirense, e o técnico falou que o Flávio Lopes é melhor que o Verratti, assim preferiu ele. Deixe sua opinião aí nos comentários, o que você acha disso aí. E também Coutinho, né, com essa lesão aí, desfalcará o Vasco e preocupa, né? O jogador tem contrato até o meio do ano, deixa aí preocupações
ao time do Vasco para a sequência da temporada e competição, né, do Campeonato Carioca. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.